Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pastor, talvez você diga, mas eu nunca tinha lido na Bíblia que Deus pede que nós nos apresentemos como sacrifício vivo. E Deus pede, sim, a prestação do culto racional. O que é a prestação do culto racional? É quando a gente separa o nosso tempo para ser um filho, uma filha de Deus. Naquele momento, naquele particular nosso, é só nós e Deus. E o culto precisa o quê? Ser racional. Mas com qual racionalidade, pastor? Esse culto precisa ser prestado a Deus. Com aquilo que a palavra ensina, com aquilo que a Bíblia instrui. Você não aceitou Jesus na condição de único Senhor e Salvador? Você não entendeu que Deus é o seu Pai? Como que a gente mantém um relacionamento de pai e filho? Você já parou para pensar? Quando a gente era criança, quando você era adolescente, jovem, talvez você ainda tenha até os seus pais vivos ainda. Mas como que é um relacionamento entre pais e filhos? Geralmente um relacionamento entre pais e filhos tem o quê? Conversa, tem diálogo, tem presença de ambas as partes, não é assim? No relacionamento de pai e filho, a gente tem o quê? Liberdade, não é isso? Qual é o lugar que você mais tem liberdade nessa vida? É na casa dos seus pais, não é isso? Você chega lá, claro, na geladeira, você coloca as coisas para fora, você abre, você tira, não é isso? Você tem liberdade na casa do seu pai. No nosso relacionamento, no nosso culto racional, a pessoa de Deus, que através da pessoa de Jesus Cristo nos tornou, nos fez filhos de Deus, a gente passa a poder prestar esse culto racional. A gente chegar e a gente servir a Deus com a nossa alma, com o nosso entendimento. Servir a Deus com o nosso corpo, servir a Deus com os nossos atos, com as nossas palavras, com a nossa adoração. Tudo isso no culto racional, ou seja, tudo isso mediante aquilo que a palavra de Deus ensina, mediante aquilo que a Bíblia mostra, que é correto, que é certo, que é adoração, é forma de adorar, de servir, de exaltar, de agradecer a Deus. No culto prestado a Deus, ele precisa ser sempre racional, ou seja, uma razão certa, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra, e aquela prestação de culto ou de adoração a Deus, ela precisa ser sincera e verdadeira, ou seja, como sacrifício vivo, se a gente tira o nosso tempo para servir a Deus. Mas quando a gente vem na igreja, para a gente adorar o Senhor, a gente não pode ficar preocupado com as coisas lá fora. A gente não pode ficar preocupado, eu tenho um compromisso daqui a pouco. Não, é a prestação do culto racional, ou seja, aquela prestação do culto, a qual você se desliga de tudo lá fora, do que está acontecendo, do que está ocorrendo, do que houve, do que se passou, para você adorar e servir somente a quem? A Deus. Então é aquele culto racional, onde você tira tudo e dá a sua razão total ao Senhor. Assim é o momento de oração. Por exemplo, imagina a pessoa começa a orar a Deus. Aí ela fica pensando assim, nossa, eu tenho compromisso daqui a pouco. Aí ela fica, ora um pouquinho e vai no celular. Ora mais um pouquinho e vai no telefone de novo. Ora mais um pouquinho, vai lá ver se a porta está fechada, se a porta está aberta. Ou seja, a pessoa está o quê? Desligada. Ela está orando, mas ela está totalmente desligada. Aí ela vai lá fora, vem para dentro do quarto, abre a porta, fecha a porta. Aí ela vai lá, ela vai decidir lá olhar se o povo foi ligar, se o braço foi ligar. Vai lá,
volta, ou seja, a pessoa está totalmente desligada no momento da oração e sem atenção. Aí a pessoa não está prestando um culto racional. Por isso, quando a gente fala de vida de oração, de comunhão, de comprometimento com Deus, a gente tem que separar um tempo para servir a Deus. No seu dia a dia, um tempo para orar. No seu dia a dia, um tempo para ler a Bíblia. No seu dia a dia, um tempo para você realizar a obra de Deus. Isso todos os dias, diariamente. Porque o nosso culto, ele precisa ser o quê? Racional. A gente precisa entender que, independente se aquele dia tem culto ou não tem culto, você precisa realizar a obra de Jesus. Tem gente que não entende isso. A pessoa lá acha que o dia de cultuar a Deus é só o dia que tem culto na igreja. Não. Todos os dias a gente tem que realizar a obra de Deus. Como a pastora falou, seja uma leitura bíblica, seja uma oração, ou até o bem ao próximo, uma pessoa à sua volta. Evangelizar, falar de Cristo para alguém, semear a palavra na vida de uma pessoa, trazer um ensinamento. Por que, irmãos? A vida com Deus, ou seja, a vida com o Pai, ela precisa ser uma vida racional. Precisa, pastor? Sim. Ela precisa ter uma vida, a gente precisa ter uma comunhão racional com Deus. Ou seja, um tempo para você dialogar, falar com Deus, que é o momento da oração. Um tempo para Deus falar contigo. Como que Deus fala conosco? Através da sua quê? Da sua palavra. A gente tem que ler a Bíblia para Deus falar com a gente. A gente tem que assistir o culto, ouvir as pregações para Deus falar com a gente. Mas a gente precisa prestar, irmãos, esse culto de uma forma racional. Ou seja, o relacionamento que a gente tem com Deus independe da comunhão de outra pessoa. Tem gente que não entende isso. Tem gente que ela pensa assim: nossa, pastor, eu só consigo buscar Deus e só consigo orar se alguém estiver buscando comigo. Então, você precisa o quê? Crescer espiritualmente. Pastor, eu só consigo concentrar na oração se eu estiver no meio de muita gente, um grupo muito grande, aí todo mundo está buscando, todo mundo está servindo, aí eu não consigo orar. Tirando isso, não consigo nem falar com Deus. Você precisa buscar crescimento espiritual. Pastor, eu não consigo parar, concentrar e meditar na palavra, ler os escritos, entender o que a Bíblia diz. Falta-te crescimento espiritual. E esse relacionamento de filho para pai, de filho de Deus para a palavra, de filho de Deus com a intimidade com o Senhor, com essa vida verdadeira com Deus, irmãos, precisa crescer. Esse relacionamento, essa prestação de culto, ela precisa ser um pouco mais racional. Aquele momento que você se desliga de tudo e a sua razão, ela se volta a Deus. A sua vontade você entende. Não, Deus é uma pessoa. Então, como que a gente se relaciona com uma pessoa? A gente tem um relacionamento com uma pessoa de uma forma o quê? Racional. Nosso relacionamento com Deus também precisa ser racional. Tem gente que nunca entendeu isso. Tem gente que acha assim: nossa, porque Deus é divino. Talvez a pessoa pense assim: um ser tão divino, um ser tão poderoso, um ser tão grande, vai querer que eu me relacione com Ele, que eu tenha um relacionamento com Ele de forma racional? A prestação de culto a Deus, ela precisa ser racional. A gente precisa entender que Deus é uma pessoa. Mesmo ali, Ele sendo grande, poderoso, a gente precisa entender que Deus é uma pessoa. Ele é divino, Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é poderoso, o poder está nas mãos dele. Ele é o dono de tudo, o Criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, que tem a salvação, o Deus da vida. Mas o nosso culto, a nossa prestação de culto, o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser de uma forma racional.
gente, né, que foge até da razão. A gente fala assim, eu só vejo Deus, aí fica contando umas coisas que não existem, né? Assim, tem pessoas que falam assim, porque eu vi isso, porque eu vi aquilo. Não, o culto é racional. Amém, povo de Deus? A gente fala com Deus através da oração, e Deus fala conosco através do que, pastor? Da palavra. Então, o culto é racional. Como que você se relaciona com o seu pai? Você chega lá e conversa com ele, e ele conversa contigo, não é assim? Você conta para ele o que está acontecendo, está passando na sua vida, e ele te dá o quê? Conselhos, orientações, direções, não é assim? Então, o nosso culto para Deus também é racional, de uma forma racional. O nosso relacionamento com Deus precisa ser de uma forma racional. A gente chega a falar com Deus através da oração. E Deus fala com a gente como, pastor? Através da palavra. Racional. Amém, povo de Deus? Não é nada daquilo que foge da razão. Pastor, a pessoa pode viver experiências com Deus? Pode, mas não deixe de se levar por doutrinas ou ensinos que fogem da razão. O que a Bíblia ensina, o que a palavra de Deus o que mostra. Porque o culto ele deve ser o que? Racional. Amém, povo de Deus? Então tem que tomar muito cuidado com os ventos de doutrinas, com ensinos, com coisas que a gente vê, talvez não está na palavra, não está na Bíblia, e não é conforme Deus nosso ensina. São aquele culto, aquela prestação de culto, ela sai do racional. Amém, povo de Deus? Então a gente fala com Deus através da oração, e Deus fala com a gente através da palavra. Amém? Então, o culto, a prestação de culto de quem já é convertido, de quem já aceitou Jesus, de quem já conheceu a palavra, o culto é racional. Aí, continuando. Então, diz assim: apresentei o vosso culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o vosso culto racional, é um culto com razão, pode dar razão, isso está com a mente boa para servir a Deus. Aí diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Aí Jesus ele vai nos ensinar aqui, através do apóstolo aqui, da palavra de Deus. A gente não deve se conformar com esse mundo. Você não se decidiu por Cristo? Eu me decidi, pastor. Você não aceitou Jesus? Sim. Começou a ter uma vida com Deus, uma vida particular com Deus, com a oração, a vida de vivência na palavra. Começou a recusar as coisas do mundo, abriu mão do pecado, abriu mão dessas práticas erradas. Você entendeu? Não, isso aqui não agrada a Deus. Agora eu vou viver Cristo, quero ser uma pessoa certa, correta. Eu nasci na palavra da verdade, eu quero ser um filho de Deus, uma filha de Deus, uma pessoa temente ao Senhor. Quero conservar minha alma, meu entendimento, a minha vida com Deus. Foi a sua decisão que você tomou? Foi. Então, o que a gente tem que observar, irmãos, nessa decisão que a gente toma? A gente não deve ser uma pessoa conformada com as coisas do mundo. Você vai ver muitas coisas nessa vida, você ainda vai ver, vai enxergar, e você vai passar, e você vai viver esse tempo que a nossa geração já está vivendo, de coisas, ou de situações, ou de adversidades, que você vai viver e vai observar e falar assim: Deus não está nisso. E a gente deve fazer o quê? Não se conformar com as coisas, não concordar e não ser a favor. Você vai ver, não, pastor, não é possível, isso que está acontecendo no mundo, mas Deus não está a favor disso. Você, como cristão, também não pode ser o quê? A favor. Amém, meu Deus? Pastor, está muito tempo estranho aí. Nossa, que esquisito, eu nunca tinha visto isso. Aí tem coisas que você vai ver que vai até te horrorizar. Mas o que você vai ter que fazer? Não se conformar com as coisas do mundo. Você vai falar: não, para mim isso aqui não dá. Para dentro da minha casa isso não entra. Na minha vida, isso aqui eu não faço, eu não aceito, eu não tolero. Porque eu não posso me conformar com as coisas do mundo. Não é tudo, irmãos, que a gente vê, que a gente observa, que vai acontecendo, a gente vai aceitando, a gente vai trazendo para
dentro de casa, que a gente vai trazendo para dentro da família. Não, não, não. Cristão que é cristão, ele não se conforma com as coisas desse mundo. A gente não vai ser a favor de mundo. Em muitas coisas, irmãos, a gente não deve tolerar e a gente não deve ser a favor. A gente deve dizer o quê? Não. As pessoas têm que ver você sendo o quê? Um diferencial na rua onde você mora. Ver você sendo um diferencial no seu local de trabalho. As pessoas te verem como uma pessoa praticante da verdade, que tem alguma diferença no comportamento, na forma de lidar com a situação, na forma de agir, de proceder, segundo o que está vivendo, o que está passando. As pessoas elas precisam ver que você é um novo convertido, você se tornou uma nova convertida, você se tornou uma nova pessoa em Cristo. Depois que você aceitou Jesus, depois que você começou a vivenciar essa vida verdadeira, Deus, a sua vida mudou, tudo se transformou. Você não pode ser o mesmo ou a mesma, né, das irmãs. Não. Teu culto tem que ser racional, irmãs. Culto racional também é a gente ser de Deus em todo lugar que a gente vai. Imagine se você for um cristão, uma pessoa, que num lugar você é de Deus, em outro lugar você não é de Deus. Num lugar você tem comportamentos de cristão, parecido com Cristo, por outro você tem comportamentos ali, né, como um dano. Não. O culto tem que ser racional, com razão, porque senão alguém vai olhar para você e vai falar assim: ué, mas esse aí não é o fulano que mora lá na minha rua, que diz que vai na igreja, que anda com a Bíblia debaixo do braço, que diz que é marido de uma mulher só, que diz que a família dele não é correta e direita. Ué, mas que estranho, olha o comportamento dessa pessoa, olha que esquisito, olha o que eu vi ela fazendo, olha o que eu vi ele fazendo. O culto deixa de ser o quê? Racional. Ou seja, a pessoa ela diz que serve a Deus, mas não está servindo a Deus com razão. Deixa de ser racional. Por quê? A pessoa talvez só anda servindo a Deus dentro da igreja, no meio da congregação, no meio, né? No meio dos irmãos em Cristo. E aqui, a palavra direcionada aqui pelo apóstolo é para a congregação, tanto que as pessoas são chamadas o quê? De irmãos. Ou seja, mostrando que todos ali eram filhos de quem? Filhos de Deus. A partir do momento que todo mundo recebeu a quem? A Jesus. Mas o culto, a prestação de culto precisa ser nacional, irmãos. Coisas do mundo para a gente já não cabe. Tem algumas coisas, alguns tipos de comportamentos, alguns tipos de lugares que não vai caber para você que é cristão. É melhor não ir. Pastora, mas eu vim daquela vida e eu vou lá porque eu vou trazer muita gente para a casa de Deus. Não, irmãos, tu está indo lá e você não vai trazer ninguém, não. As pessoas lá vão te puxar para fora de novo. Porque se as pessoas que dissessem isso, que vão estar nesses lugares para trazer as pessoas para a casa de Deus, as igrejas estariam assim, ó, hiperlotadas. Não ia ter nem lugar o quê? Para sentar. Se todo mundo que diz que é cristão, que fala que frequenta tais lugares, ou tais situações, que vai em certos ambientes, e diz que aquilo ali, ela está indo, ou ele está indo para impactar alguém, trazer a pessoa à presença de Deus, se isso fosse uma realidade, como a pastora falou, as igrejas estariam aqui, hiperlotadas, até inchadas de novo, sem caber o quê? Sem caber de Deus. Então, o nosso culto, como filho de Deus, como filha de Deus, precisa ser um culto que nacional. Ou seja, nem cabe para a gente. Determinadas situações, não. E pastor, tem aqueles locais, né, que a gente tem que estar. Tem locais que você tem que estar. Talvez é trabalho, talvez é um evento da família, você foi, casamento, uma festa da família. O que você tem que fazer lá? Dar o quê? Bom testemunho. Você não pode ter o mesmo comportamento de uma pessoa que não é o quê? Convertida. Então sua família vai ficar escandalizada. E eles não vão falar mal
não é de quem estava lá, né, fazendo as coisas maluco, errado. Vai falar mal de você mesmo, de você que diz que é de Deus, que vem da igreja, né, que anda com a Bíblia debaixo do braço, que diz que é cristão. Amém, povo de Deus? É igual festa de empresa. A pessoa ela vai na festa da empresa, vai, ela é empregada, trabalha naquele local, vai confraternizar com a empresa. Aí tu chega lá na festa da sua empresa, você vai agir igual o não, não age? Não, irmãos. Teu culto tem que ser o quê? Racional. Você tem que dar o bom desse mundo lá na festa da empresa. Porque senão você não vai ganhar aquele culto para Jesus. Não vai conseguir trazer aquelas pessoas para Cristo. Se você agir lá com amizade, pastor, eu estou no meio dos meus colegas, dos meus amigos, e se eu não fizer igual eles fazem, vão me chamar de quadrado, vão falar que eu sou quadrado, que eu sou isso. Pastor, vão falar de mim, depois eu vou ser a chacota do serviço, depois eu vou ser a chacota lá do grupo, lá da amizade, lá do grupo do setor, eu vou ser a chacota, e todo mundo vai falar que eu sou assim, que eu sou assim. Então, quer se parecer com quem? Com Deus? Você quer se parecer com quem? Com seu pai? Você quer ser um filho de Deus ou você quer ser um filho do mundo? Você quer se parecer com quem? Você quer se parecer com seus amigos que estão desviados, perdidos, a cabeça lá, né, cheia de loucura, depravação, alguns ali até pensando com a realidade que a pessoa vai reclamar, alguns ali até pensando em tirar a própria vida, irmão, cheio de depressão, tomados pelo domínio do mal, de perturbação. Você quer se parecer com essa pessoa? Você quer se igualar a ela? Você quer se igualar a ela? Você quer no mundo espiritual você ser parecida com ela? Você quer no mundo espiritual ser conhecido como filho de Deus? Se parecer com Cristo? Com alguém que não se conforma com as coisas do quê? Com alguém que rejeita aquilo que o mundo o quê? Propõe. Com alguém que diz não, irmãos, aquilo que não é caráter de Deus. Irmãos, em todo lugar, em todo ambiente, a gente tem que saber entrar, sair, respeitar todo mundo, independente do que a pessoa creia, acredite, do que ela sente. Só que você nunca deve ser a favor ou concordar, ou ali, né, tentar parecer ali com a pessoa, irmãos, que está fora da palavra, dos seus comportamentos, dos seus hábitos, das suas atitudes. Como o pastor falou, todo lugar que a gente vai, a gente tem que saber entrar, sair, respeitar todo mundo, independente do que a pessoa seja, do que ela acredite, da fé que ela provenha, né, ou até do que ela seja, como pessoa, como personalidade, mas concordar com o erro da pessoa, nunca. Concordar com o pecado, nunca. Amém, povo de Deus? Fazer igual a pessoa faz, nunca. Amém, povo de Deus? Ter o mesmo comportamento, querer se parecer, não, que aqui, ó, pastora, eu estou no meio aqui, né? Aqui todo mundo faz errado mesmo, então aqui eu também posso andar torto. Não, tu não está sendo filho de Deus. Tu não está sendo uma filha de quem? De Deus. Você está se conformando com as coisas do mundo. É triste a gente ver que nós vivemos uma geração assim, onde a gente vê muita gente que se diz cristã, conformada com as coisas do mundo, e até querendo se parecer com as pessoas do mundo, os comportamentos, os fatos, as atitudes. Quando a pessoa age assim, ela não é ali, irmãos, o Filho de Deus, da obediência. A pessoa talvez está longe, está afastada, está distante, e a pessoa nem percebe. A pessoa não percebe que o culto dela não está sendo o quê? Racional. É aquela pessoa, igual o pastor falou, ela chega dentro da igreja, aí ela sente um frenesi, ela sente algo diferente, nem o irmão, ninguém sente, só ela sente. Ela tem um trem diferente, tem umas pessoas que é assim. Não. Tudo isso aí, irmãos, preciso lhe dizer, é porque falta muita gente no mundo, porque o culto é racional. Só que pessoas
muitas vezes elas têm esse trem, né? Eu sinto a presença de Deus de uma forma diferente, comigo Deus fala de um jeito diferente, porque comigo Deus, né, age de um jeito diferente. Triste ver que muitas pessoas assim, lá fora, não prestam o culto racional de Deus. Lá talvez essas pessoas são voltadas ao mundo, são ali, irmãos, voltadas às coisas da carne. Elas querem passar dentro da casa de Deus da igreja uma santidade tamanha extrema, mas lá fora o culto não é racional. Então toma muito cuidado, porque o diabo engana muita gente nessa área. A pessoa ela quer passar uma santidade, ela quer passar, né? Ela tem aquilo, ela tem igual os frenesim, você se sentisse mesmo. Você nem tão amigo, irmãos. Muita gente que se diz cristão, né, quer mostrar, deixa eu falar que eu tenho uma unção diferente, deixa eu mostrar que eu tenho, né, um sapato de fogo diferente, uma luz que acende diferente, eu não sei o que ele faz diferente. Infelizmente, na hora da prestação do culto racional, prática da palavra, diariamente, não é só dentro da igreja, não, dentro de casa, no trabalho, na vizinhança, na convivência diária com as pessoas, é o que Deus quer. O culto racional. Amém, povo de Deus? Nada que foge da razão. Deus quer o culto o quê? Racional. Só não está falando aqui de comunhão, de intimidade de ninguém com Deus, não. Eu estou falando e tem pessoas que elas têm um exagero de comportamentos que não estão dentro da palavra. E essas pessoas talvez elas acham que elas são muito de Deus, e elas acham que elas são diferencial dentro do meio cristão, com certos comportamentos que não são doutrinas de Deus, nem da palavra, são coisas de homens. E lá fora, no dia a dia, que a pessoa prestar o culto racional a Deus, de obediência e prática da palavra, essas pessoas não têm. Amém, povo de Deus? Sobre isso que a pastora está falando. Então o culto ele tem que ser racional. Não precisa fugir da razão. Como é que a gente fala com Deus? Através da oração. E como que Deus fala com a gente? Através da palavra. O culto é o quê? Racional. Amém, povo de Deus? E diz aí a palavra do Senhor. Continua, diz assim: e não nos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do nosso entendimento. A pessoa tem que buscar conhecimento, entender, conhecer a palavra. Tem que buscar ler a Bíblia, tem que buscar, estudar, meditar nas Escrituras. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de quem? De Deus. Só assim para você experimentar, irmãos, qual é a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Mas se não presta um pouco racional, parece que deu uma loucura. Como assim loucura? Porque a pessoa, ela tem entendimento da palavra, ela continua fazendo as coisas erradas. Essa pessoa é o quê, irmãos? Ela é normal? Não. Você sabe, pensa comigo. Você sabe que se você continuar numa prática, você vai perder a salvação. Você continua fazendo? Você está agindo normal? Não. Amém, povo de Deus? Você está no seu raciocínio normal? Não. Se a pessoa sabe que aquilo ali vai levar ela para a condenação, ela está no raciocínio dela normal? Não. Então dá cuidado, amém, povo de Deus? A pessoa tem que observar, se observar, igual a pastora falou. Tem gente que eles demonstram, uma santidade, isso e aquilo, extremo. Não a santidade igual a Bíblia mostra, mas algo que exagerado, extremo. Que muita gente fala assim, gente, mas para que tudo isso? Que exagero, Ou seja, porque o culto tem que ser o quê? Racional. Não precisa de exagero. Precisa da pessoa, deixa eu mostrar que eu tenho uma unção maior do fulano, e eu vou sapateando para frente, vou sapateando para trás. Não, irmãos. E eu vou ali, Talvez a pessoa pense assim, aí eu vou rodando o braço para cá, vou rodando a mão para cá. São os exemplos que a pastora está dando. Aí eu vou dando uns gritos de direito, outro vai dando um grito para o lado, aí vai dançando
Porque tem gente que vai olhar aqui e vai pensar assim: nossa, mas será que essa pessoa é do mal? Amém, de Deus? Até o batismo com o Espírito Santo, a gente não pode confundir, porque o batismo com o Espírito Santo também é domínio o quê? Domínio próprio. Não é porque a pessoa foi tomada pelo Espírito Santo que ela tem que sair em vamos. Por aí, você está entendendo o que a pastora está falando? E fazendo coisas, igual muita gente, a gente vê, tem cultos que não são nacionais, não é prestação de culto nacional. E fazendo um monte de coisas, e vai. Talvez a pessoa pegue até o domínio da pessoa e vai indo, não é nacional. Quanto mais nacional o culto for, mais as pessoas vão entender. Principalmente as pessoas que não conhecem a Deus, elas vão entender o que está sendo anunciado, o que está sendo pregado, o que está sendo mostrado. Mas elas vão entender que a sua vida o quê? Mudou. Porque a racionalidade também está ligada à prática da palavra. Quanto mais as pessoas veem você praticando a palavra de Deus no seu trabalho, dentro da sua casa, no seu serviço, praticando a palavra de Deus no seu dia a dia, na sua forma de lidar com as pessoas, mais você vai atrair gente para Jesus. Mais você vai atrair as pessoas para a casa de quem? De Deus. Quanto mais racional você for dentro de casa, mais gente você traz para a igreja. É, pastor? Quanto mais racional. Mas você chegar dentro de casa e achar que você tem uma unção maior que todo mundo. Você chegar dentro da sua casa, da sua família, você achar que você está com o espiritual, você tem todo mundo lá dentro. Você não vai trazer ninguém. Você não vai ganhar ninguém. Quanto mais racional você for, praticante da palavra, você viver Jesus conforme os seus hábitos diários, mais você atrai pessoas para a presença de quem? De Deus. Principalmente as pessoas da sua casa que convivem com você no dia a dia. Quanto mais racional você viver dentro de casa, quanto mais as pessoas veem você praticando a verdade, quanto mais as pessoas perceberem que você é correto naquilo que você faz, você não é dado ao pecado, você não se conforma com as coisas do quê? Do mundo. E você é uma pessoa de Deus correta e sem pecado. Mais gente da sua família você traz para casa de Deus. Então, se a pessoa ficar pensando com irracionalidade, né? E achar que ela tem uma unção